Olá pessoal, tudo bem? Professor Valcir aqui. Galera, hoje eu vou reagir a um vídeo que um professor me mandou outro dia e ele é bastante interessante. É um vídeo sobre uma maneira de você encontrar o resultado de uma multiplicação de uma tabuada. É um vídeo lá do Instagram, chama Parábola Powered Calculator. Vamos checar aqui. 50. Let's see if it says 50. Yep, it says 50. Okay, what else? Try another one. 10 times. What's 11? 10 vezes 11. 132. Yep, 132. Try another one. Veja que o barbante ele passa o número certinho ali, ó. 2 times 2. 2 vezes 2. 4. Marca no 4, ó. It's 4 right there. What else? I used to, yeah, I said Do another one. I want to say it's not. Try another one. 12 vezes 10. 12 times 12 times 10. 12 vezes 10. 120. Amigos 2. Passa sobre 120. Okay, I want to do. Legal, né? Então, assim, será que isso funciona mesmo para todos? Só vale para número inteiro? Será que essa curva em particular ela é uma parábola, né? A gente deu a perceber que é uma parábola, com a concavidade dela para baixo, mas independente da concavidade, eu acho que o resultado dá o mesmo. E aí, galera? Será que isso é fake? Será que é verdade? Será que funciona de fato? Né? Então, vamos utilizar esse vídeo para eu provar, para verificar se isso realmente é fake ou não. Né? Se aquela reta ela passa no meio ali, ó, no eixo Y, se ela realmente é um resultado de uma multiplicação. Beleza? Então, vamos trocar a tela aqui um pouquinho. Bom, estou aqui com a tela do aplicativo, então vamos discutir se essa questão aqui realmente, se essa ideia realmente funciona. Eu peguei aqui a mesma parábola do desenho lá do garotinho, a dele, ela estava com a concavidade para baixo, não sei se vocês perceberam pelo vídeo que tanto à direita quanto à esquerda os valores eram positivos, né? Mas aquela parábola em particular era uma parábola x ao quadrado. Então, vamos começar aqui listando essa parábola, só dando a característica dela. É uma parábola de y igual a f de x, consequentemente, x ao quadrado. Então, é uma parábola tranquilinha, né? Uma parábola que tem origem aqui no 0, 0. E é isso. O que nós vamos fazer aqui agora para verificar se funciona ou não, né, esse raciocínio? Então, vamos lá. O que ele mostrou lá para a gente é que, se a gente pegar um ponto, vou colocar aqui um ponto sobre a parábola, e um ponto sobre a parábola do outro lado, então, se eu ligar esses dois pontos, vamos tentar colocar aqui uma reta, só para vocês verificar onde que vai passar. Só trocar aqui. Vou pegar aqui uma reta. Ó. Então, se eu ligar, vou colocar aqui um pontinho de vermelho para destacar. Então, se eu pegar este ponto aqui, vou tirar aqui da reta. Então, se eu pegar este ponto e este outro ponto, então esse local aqui, ó, que eu vou marcar de azul aqui agora, essa intersecção aqui, ó, que é chamada de coeficiente linear, né, dessa reta de branco, esse pontinho azul é o resultado da multiplicação desse ponto vermelho à esquerda e do ponto vermelho à direita, tá? Então, vamos trabalhar aí um pouco. O que nós vamos fazer? Vamos definir, então, esses dois pontinhos que eu marquei aqui, né? O ponto à esquerda e o pontinho também à direita. Vamos voltar aqui com o branco. Então, vamos lá. Vou colocar aqui um pontilhado aqui. E aqui, um outro pontilhado também. Vou só uma caprichadinha aqui, né? Pronto. Então, vamos lá. Vamos supor que esse ponto aqui, à esquerda, seja um ponto... Como ele está à esquerda do eixo X, ele é um ponto de coordenadas menos P. Um pontinho de coordenadas menos P.
E aqui à direita, vamos chamar que é um ponto de coordenada Q, né? Ele tem a abscissa Q e aqui a abscissa menos P, certo? Então, o que acontece quando eu pego esses valores, só tirar aqui, quando eu pego esses valores, só retirar aqui o volume, pronto. Final, só dar uma tela cheia aqui. Tá bom. Então, vamos lá. Então, se a função é uma função de x ao quadrado, todos os valores que eu entro com x, o resultado vai ser elevado ao quadrado, né? Então, as coordenadas desse ponto aqui, ó, vamos chamar, então, vai ser menos p, né? E quando eu elevo esse ponto ao quadrado, isso aqui é como se fosse um x. Então, quando o resultado y significa esse ponto aqui ao quadrado. Então, significa p ao quadrado, né? E o pontinho Q vai ser o quê? Vai ser o Q e a ordenada dele vai ser ao quadrado. Então, Q elevado ao quadrado. Ok? Então, aqui são as coordenadas do ponto, desse pontinho de vermelho à esquerda e o pontinho vermelho à direita. Então, o que acontece? Se eu conseguir provar que esse ponto azul aqui, ó, que as coordenadas dele, vou colocar uma flechinha aqui, ó, as coordenadas desse pontinho é justamente o zero do x e o produto de P vezes Q, então eu concluo que é verdadeiro a informação lá do videozinho, né? Realmente, então vou colocar aqui, esse ponto azul é PQ, tá? Então vamos provar isso daí. Então, como que nós vamos fazer essa demonstração? Primeiro nós vamos encontrar, então, a equação dessa reta. Então, a equação de uma reta que passa por esses dois pontos. Nós podemos até chamar aqui de ponto A e aqui de ponto B. Então, a equação da reta que passa pelo ponto A e pelo ponto B. Então, como que nós vamos fazer isso? Vamos organizar aqui as ideias. Então, vamos só lembrar primeiro, se é uma reta, ela tem um coeficiente angular. Então, como que nós calculamos o coeficiente angular? Vamos colocar aqui prova. Então, o coeficiente angular é dado por y2 menos y1 dividido por x2 menos x1, lá da geometria analítica. Então, vamos lá, o nosso y2, vamos começar aqui do B para o A. O nosso y2 é o que? Ao quadrado, menos o y1, lá do ponto A agora, P ao quadrado, isso tudo dividido por, agora, x2 menos x1, ou seja, Q, aí seria menos o P, mas como o nosso P aqui está negativo, então menos com menos vai dar mais. Então, ok? Q mais P. Aqui em cima pode verificar que a gente dá para simplificar. Aqui eu tenho uma diferença entre quadrados, que na verdade eu posso trocar por Q mais P, que multiplica Q menos P, dividido por Q mais P. Observe que o Q mais P, ele é fator comum tanto no numerador quanto no denominador. Então, nós podemos simplificar aqui, ó. Ou seja, o nosso coeficiente angular da reta é simplesmente Q menos P. Beleza? Agora, como que eu encontro a equação dessa reta aqui? É só lembrar, tem várias maneiras, né? Pode usar ela já, a equação reduzida e já substituir um ponto, ou pode usar a equação geral. Então, vamos que usar a equação geral? Por aqui, ó. Da equação geral da reta, temos a equação geral da reta diz o seguinte, que é y menos y do ponto é igual ao coeficiente angular que multiplica x menos x do ponto. Pode ver que aqui é bem parecido com a fórmula para encontrar o coeficiente angular, né? Então, fazendo aqui uma substituição, vamos encontrar que y menos o y do ponto, né? Vamos escolher qualquer uma aqui, ó. Y menos y do ponto. Vamos pegar
o ponto B em particular. Então, o y do ponto aqui é o quadrado. Então, y menos y do ponto é igual. O coeficiente angular que nós acabamos de encontrar é Q menos P, né? Coeficiente angular que multiplica x menos o x do ponto. O x do ponto aqui, no caso, é Q. Vamos verificar, então, quem que é o nosso coeficiente linear, né? Lembrando que esse ponto de azul aqui, ó, é o coeficiente linear, né? Uma equação da reta, no modo reduzido, ela é escrita assim, ó. Y é igual a mx mais b. O m é a inclinação dela, que é o coeficiente angular, e o b também é chamado de coeficiente linear. Esse b aqui, ó, é justamente o local onde ela intercepta o eixo das ordenadas, né? Ou seja, o eixo y. Então, vamos verificar se o nosso b aqui é de fato o produto PQ, né? Então, vamos trabalhar aqui, ó. Então, y menos q quadrado, né? Igual. Olha só, aqui nós temos um parênteses, que é o q menos p, e vamos ter que utilizar aqui a distributiva. Então, fica q menos p multiplicado x, ou seja, o primeiro parênteses vai multiplicar o x, assim como esse parênteses vai multiplicar o q, né? Então, vamos já fazer aqui meio passo a passo. Então, nós temos também que o parênteses, que é o q menos p, ele vai multiplicar o menos q. Certo? Então, vamos ver o que vai dar isso aí. Então, y menos q ao quadrado é igual. Aqui a gente pode deixar do jeito que está, q menos px. Aqui nós vamos ficar com, ó, q vezes q dá q quadrado, mas ele vai ficar negativo, por causa do jogo do sinal. E aqui nós vamos ficar, então, p vezes q, ó, menos com menos vai dar mais pq. Olha que interessante. O q quadrado negativo e o q quadrado negativo está nos dois membros. Então, basta eu somar q ao quadrado dos dois lados, que aqui anula. Ou seja, a equação que nós encontramos é q menos p, que vai ser o nosso coeficiente angular, que nós já vimos ali. Q menos p, que multiplica x, mais pq. Então, olha só. O pq aqui é o coeficiente linear, né? Vou até circular aqui, ó. O PQ, ele é o coeficiente linear. Então, se é o coeficiente linear, de fato, se eu pegar um ponto P em cima aqui da curva e um ponto Q também sobre a curva, não importa o local, se eu traçar uma linha reta ligando esses dois pontos, então o corte aqui, ó, no eixo Y é justamente no ponto PQ. Né? Nesse caso aqui, PQ positivo, porque eu usei a parábola concavidade para cima. Então, provado que realmente essa tabuada, né, utilizando a parábola, ela realmente funciona justamente usando aqui um pouquinho de geometria analítica. Não sei, não é o mais indicado, né, para você calcular uma multiplicação, mas é um tanto interessante essa multiplicação aí, que ela realmente funciona, ok? Espero que tenham gostado. Essa aqui é inédita, não tinha visto ainda, mas está provado que ela realmente funciona e funciona para valer. Se gostou do vídeo, já deixa aquele like, tá? Pode compartilhar com os colegas também, deixa um joinha aí e vejo vocês no próximo vídeo.